Olá, tudo bem? Essa aula é para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do terceiro ano. Nós estamos tratando de geometria analítica nesse momento e a lista que acompanha esse nosso estudo é a lista 11, certo? Está lá no AVA para você. Que são, a lista 11, ela trata de posições relativas entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência. Entre reta e circunferência, há a questão da tangente. Existe a possibilidade de tangente de uma reta com a circunferência, tá certo? Então, a gente vai observar alguns problemas de tangência entre reta e circunferência. E um desses problemas, ele diz o seguinte, é dada, aqui eu vou fazer um esboço para você compreender, em seguida a gente faz o exercício, tá ok? E deixo um exercício aí para vocês daí pensarem já também com a resposta, ok? Então, é dada uma circunferência, então vamos considerar aqui uma circunferência lambda, é dada uma reta, vamos pegar aqui a régua, né? É dada uma reta, tá lá uma reta S, vou chamar assim, reta S, circunferência lambda, e o exercício pede o seguinte, pede que você conduza retas que sejam paralelas a S e tangentes a lambda, certo? Conduzir no sentido de determinar quem são essas retas, as equações. Então, dada a reta S e a circunferência lambda, pede que você encontre a reta T ou as retas T, nesse caso são duas, né? Duas retas T, T1 e T2, que sejam paralelas a S. Né? Então, o exercício vai pedir para você encontrar a equação dessas retas que eu estou traçando aqui. Ó. Bom? Então, retas paralelas a S, que sejam tangentes à circunferência. A ideia é mais ou menos essa aí. Ó. É o esboço. Né? Aí. Então, pede aqui a T1 e a T2. Então, essas são as dúvidas do problema, né? A pergunta do problema. Então, dada a reta S, a equação de S, dada a equação da circunferência, aqui chamada lambda, o exercício pede, então, T1 e T2, que são retas paralelas a S e tangentes à circunferência, correto? Veja o seguinte, por exemplo, vamos supor que S seja do tipo, a equação de S seja 2x mais 5y e mais um termo independente aqui qualquer, por exemplo, menos 3. Vamos colocar assim, menos 3, tá? Igual a zero. As retas T, ou seja, T1 e T2, são de que forma? Elas são, qual a expressão, né? É porque elas são paralelas a S, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. E o coeficiente angular, ele se reflete nos coeficientes de x e y. Então, tanto T1 quanto T2 são com esse formato, 2x mais 5y, e aí mais um certo valor, igual a zero, né? Então, vamos colocar já o valorzinho ali, que a gente, no momento, não sabe, né? Mais um certo valor que a gente vai indicar aqui, por exemplo, por P. Vou chamar de P, termo independente, tá? Então, tem um termo independente lá para T1, um P1, e aqui um P2, tá? Termo independente P2. Então, veja, as equações de T1 e T2, que são paralelas a S, elas têm essa mesma parte, coeficiente de x e y, são iguais, ó. Tá vendo? 2x mais 5y, 2x mais 5y, 2x mais 5y. Por quê? Porque elas são paralelas a S. Então, essa é uma condição, paralelas a S. A outra condição que a gente vai impor para resolver a nossa questão aqui, ela vai dar conta de encontrar o Pzinho, o termo independente para cada uma dessas equações. E esse termo independente, ora, ele é encontrado a partir de onde?
nós temos o centro da circunferência, precisamos determinar o centro. E aí, veja, a distância do centro. E distância a gente já sabe calcular, né? Então, a distância do centro da circunferência até a reta, ela é uma distância que a gente conhece, é o raio. Então, distância do centro até a reta é o raio, tá certo? Então, a gente calcula essa distância. Nessa distância, a expressão da equação de t, ela vai participar. X e Y, a gente vai trocar pelas coordenadas do ponto envolvido nessa distância, que é o centro da circunferência, e aí a única incógnita vai ser o P. Né? E daí detectamos o P. Veja que esse raio, ele acontece aqui também, né? O centro está distante da reta, olha lá, tanto de T1 quanto T2, por uma medida R. Né? Então, raio para lá e raio para cá, tá vendo? Como a gente trabalha na distância com módulo, encontrar o P, chamado P1, e o P2, né? P1, termo independente para a equação de T1, e P2, o termo independente para a equação de T2, como a fórmula da distância do centro, de um ponto até uma reta, trabalha com módulo, dali a gente consegue os dois resultados, certo? Resolvendo a equação que vai envolver módulo. Né? Pessoal, então vamos fazer um exercício. Então, isso aqui foi só uma ideia para você entender o encaminhamento, como a gente vai proceder. E aí a gente coloca aqui os passos da resolução e a resolução daí do exercício, ok? Em seguida, deixamos um exercício para você daí pensar depois em casa aí, né? O resultado já vai estar aqui, a solução vai estar aqui. Então vamos lá, turma. Exercício 1. Vou resolver a letra A e a letra B eu deixo com vocês, tá? Então, o exercício 1 refere-se a esse problema, esse tipo de problema aí que nós apresentamos, né? Então, vamos lá. Exercício 1, né? Exercício 1. O que diz o exercício 1? Pede o seguinte: determinar as equações das retas T1 e T2, tangentes à circunferência. Então, eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar T1 e T2, compactar essa informação assim, ó. Então, equação de T, que vai compactar ali T1 e T2, equação de T, T paralelo a S e T tangente a circunferência lambda, tangente a trajeto, né? A circunferência lambda. Dados. Então, vamos colocar aqui os dados. A circunferência. Equação da circunferência. Equação da circunferência. X quadrado mais y quadrado. X quadrado mais y quadrado. Menos 4x menos 21. Igual a zero. Ok? E a equação da reta S. A reta S, T tem que ser paralela a S, né? A reta S é 3x mais 4y. 3x mais 4y menos 10, igual a zero. Então, vamos ver como proceder, turma. Vamos ver como proceder com esse problema, né? Nós devemos fazer o seguinte. Então, resolução. Vamos lá. Passo 1. Nós vamos precisar do centro da circunferência e do raio da circunferência. Centro e raio de lambda. Por quê? Porque em algum momento a gente vai calcular a distância do centro até a reta que a gente está construindo a equação. E essa distância é o raio. Então, a gente precisa dessa informação. Ok?
dessas informações, né? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, ó, um formato interessante para a gente detectar o centro, não é o único modo de fazer isso, mas um formato interessante para detectar centro e raio é você reescrever a equação da circunferência na forma reduzida. Então, vamos fazer isso. Ó. Veja que a equação é assim, ó, x² mais y² menos 4x, então vou colocar assim, x² menos 4x mais y² menos 21 igual a zero. Então, veja que eu deixei um espaço aqui para que a gente possa fazer aquela ideia de completar o quadrado. Né? Fazendo o seguinte, turma. Lembra? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Então, nós temos assim, ó, a compactação, né? O binômio que está ao quadrado e que gera um certo trinômio. Veja que aqui a gente não tem o trinômio, então por isso que a gente vai completar o quadrado. A gente vai completar para ter o trinômio quadrado perfeito, né? Então, raiz quadrada de x² é x. Então, x menos, vendo aqui, ó, menos nesse termo, menos, e aí a gente faz o seguinte, ó, ao quadrado, né? Então, quadrado do primeiro, x², menos 2 vezes x, vezes o termo que eu não escrevi aqui, ó, tem que dar menos 4x, né? Ou 4x, no caso, porque o menos já está ali, ok, né? Então, 2 vezes x, 2x, vezes quanto dá 4x? Falta 2 aqui, né? Então, 2 vezes x vezes 2 dá 4x. 2x vezes 2, 4x. E mais o quadrado de 2. O quadrado de 2 é 4. Então, a gente acrescenta 4 aqui, ó. Mais 4. Veja, esse 4 não existia, então a gente não pode simplesmente acrescentá-lo, né? A gente também tem que retirá-lo. Então, acrescentamos ao todo 4 menos 4, acrescentamos 0. E isso não altera, esse é o elemento neutro da adição, certo? Mas por que a gente fez isso? Para que a gente tivesse um trinômio quadrado perfeito e pudéssemos escrever desse modo. Olha? Então, sobrou um menos 4 que a gente vai reunir aqui com menos 21, né? Que vai dar menos 25. Então, mais y menos elevado ao quadrado. Bom, mas termo em y só aparece y². Então, aqui vai ter que ser zero, né? Y menos zero dá y, que é o quadrado, fica então como está ali, né? Então, aqui vai ter que ser zero. Menos 21 com menos 4 dá menos 25. Vem para o outro lado, mais 25. Mais 25, né? Então, veja, daqui sai esse conjunto de informações. O centro, o que é? As coordenadas do centro. O x que zera esse parênteses é o 2, ou seja, esse número com sinal trocado, 2. E o y que zera aqui é o 0. 2 e 0. Essas são as coordenadas do centro, né? E o raio é a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós vamos utilizar essas informações. Você percebe que o quadro é pequeno, então a gente vai ter que apagar aqui para dar continuidade, né? Porque tem mais procedimentos aí para a gente poder encontrar a nossa reta, né? Então, já encontramos o centro e o raio da circunferência, e nós vamos utilizar essas informações no último momento, ali, quando a gente estiver trabalhando com a distância, né? Agora, a gente faz o seguinte, né? O segundo passo é a gente constrói aqui, ó, a equação, né? A equação. E essa equação da reta, né? Vamos colocar assim, do seguinte modo. Equação de T. Considerando o seguinte, ó. O que nós consideramos? T é paralela a S. As equações das duas retas tangentes são paralelas a S. Então, vamos lá. Equação de S. Cadê a equação de S? 3x mais 4y menos 10. Então, recordando aqui, ó, S, equação de S. 3x mais 4y menos 10 igual a 0. Ok? 3x mais 4y menos 10 igual a 0.
Ok, equações de T, tanto T1 quanto T2, tem esse formato, ó, 3x mais 4y. E aí, mais um certo valor, eu vou chamar aqui de P, né? A gente tinha chamado de P, igual a zero. Então, a equação de T, ainda não completa, né? Porque falta conhecer o P. Mas o formato dela é esse, o formato na forma geral, equação geral de T, que a gente vai usar esse formato na fórmula da distância. Né? E o terceiro passo, então, passo 1, centro e raio da circunferência. Detectamos. Passo 2, a gente já estabelece aqui uma parte da construção da nossa equação da reta. E no passo 3, o que a gente vai fazer? A gente vai detectar o P através da distância. Então, distância de C até T. Ou seja, a distância de um ponto a uma reta. Tá? E aí, nesse momento, a gente precisa apagar a parte de baixo aqui do nosso quadro. Né? Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, ó, para a gente não perder de vista, o centro, 2 e 0, e o raio, que é 5. Então, temos essas informações já reservadas ali. Vamos agora calcular essa distância usando aquela fórmula já conhecida de todos, né? Então, a distância de C até a reta T é o raio. Essa distância é aquela formulazinha que a gente vai usar o módulo, né? Módulo aqui no numerador. E a raiz quadrada da soma dos quadrados dos coeficientes de x e y. Então, aqui em cima, a gente coloca 3x mais 4y mais p. Vou colocar o p aqui, ó. Certo? E no lugar aqui do x e y, nós colocamos as coordenadas daquele ponto que está envolvido no cálculo da nossa distância, que é o centro da circunferência, 2 e 0. Ok? Aqui embaixo, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Perfeito? Essa distância é o raio, 5. Ok? Tudo certinho, né? Então, 3x mais 4y menos 10, é isso, né? Ok, tá certo. Muito bom, gente, muito bom. Então, fazemos agora esse cálculo para detectar o P. 3 vezes 2, 6, mais P, aqui ficou 0, né? Então, foi embora. Então, temos o seguinte, ó. 6 mais P dentro do módulo. Aqui embaixo ficou a raiz quadrada de 25, né? 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Vezes 5 dá 25. Tudo bem até aí? Então, recordando aqui, recapitulando. Passo 1, determina centro e raio da circunferência. Ok. Passo 2, a reta é paralela que a gente está procurando, a reta que procuramos, ou as retas, né, são paralelas a S. Então, a primeira parte aqui, que seriam os coeficientes de x e y, são iguais àquela que é paralela à reta que nós procuramos. Então, se a reta S é 3x mais 4y, menos 10 igual a zero, a reta T é 3x mais 4y e mais um certo valor igual a zero. Terceiro passo, a distância do centro da circunferência até a reta tangente, porque está tangenciando, é exatamente o raio. E a fórmula de distância é essa daqui, correto? Essa parte de baixo deu raiz quadrada de 25, que é 5, multiplicamos por 5, deu 25, e aí montamos agora a equação aqui. 6P em módulo igual a 25, então 6 mais P, né? 6 mais P é 25, ou 6 mais P é menos 25.
Então, daqui sai um valor de P e daqui sai outro valor de P. Então, veja que os dois valores vão sair da mesma equação, né? Porque a gente está trabalhando com módulo. Então, 25 menos 6 deu 19 e 20... Isto, né? É 25 menos 6. E aqui embaixo é menos 25 com menos 6 dá menos 31, né? Menos 31. E pronto. Agora a gente monta as equações. Então, vou montar as equações aqui, ó. Né? Então, as equações são... Vou chamar, então, de T1, 2 pontos, 3x mais 4y, mais 19, mais o P, mais 19, igual a 0. E a outra equação, chamar de T2, é também 3x mais 4y, elas são paralelas, né, entre si, menos 31. Estão aí as duas equações, igual a 0, né? Estão aí as duas equações que respondem à questão proposta. Então, estas equações são tangentes à circunferência dada e elas são paralelas a uma certa reta. Então, quando diz que uma reta é paralela a uma outra reta, a gente já tem o coeficiente angular. A gente já sabe a direção dessa reta, correto? Então, falta só realmente um elemento para a gente detectar. E a gente detecta esse elemento, encontra ele a partir da fórmula da distância, de ponto a reta. Esse é um tipo de problema de tangência. Agora a gente vai ver o outro. Antes eu vou passar aqui um outro exercício. O problema, ele teria o mesmo enunciado, certo? Esse que eu resolvi seria a letra A. E para você, então, vai ficar a letra B. Perfeito? Então vamos apagar este quadro. Aqui nós encerramos. E a letra B vai ser, então, o seguinte... Exercício 1, quer dizer, o mesmo tipo de problema, mas agora com outra circunferência, outra reta, né? Então, letra B para você. A letra B é o seguinte, letra B. Então, fizemos a letra A, correto. Letra B, está aqui, ó. Então, para você, fica essa situação, né? Então, determine T paralelo a S. Né? Então, quem é o T? Quem são as equações T? T1 e T2, né? Aqui vamos colocar assim, ó, T paralelo a S e T tangente a lambda. Então, quem é a reta T, né? T, quem é a reta T? Então, a circunferência tem equação x² mais y² menos 4x menos 4y igual a 0. E a reta S tem a seguinte equação. Y igual a 2x. Então, o exercício pede que você determine as equações de duas retas tangentes à circunferência e paralelas à reta S. Ok? É similar ao exercício aí que nós acabamos de resolver, né? Vamos, então, para o outro problema. O problema é a mesma preocupação, encontrar equações pode ser uma ou duas, nesse caso agora, nessa outra situação, de reta que seja tangente a uma circunferência dada por um ponto dado. É isso, né? Então, ok? Ok, é isso aí, né? Então, estamos aqui tratando de problemas de tangência, né? Problemas de tangência. Então, vamos lá. Esse problema agora é o seguinte, vamos apagar aqui, acredito que você já anotou, né? Tá aí. Então, o problema é o seguinte, ó. Então, imagine que nós tenhamos aí uma circunferência dada, uma circunferência, né? É só um esboço aqui para você entender o problema, né?
Então, temos lá uma circunferência e o exercício pede assim, ó, isso aqui é dado, né? Lambda dado. E um ponto também é dado, né? Aí, esse ponto que é dado, como a gente está trabalhando de forma analítica, a gente precisa avaliar se o ponto dado, a circunferência dada. Se o ponto ele está na circunferência ou ele está fora da circunferência. Se ele tiver interno à circunferência, não tem o que fazer e aí não tem solução, porque a gente procura a reta que tangencie a circunferência. Se ele é interior, daí não tem solução, né? Porque tem que passar pelo ponto e daí não vai tangenciar, porque ele está passando por dentro da circunferência, né? Então, se o ponto estiver aqui, ó, o ponto estiver na circunferência, né? Está lá o ponto. Se o ponto estiver na circunferência, aí o que acontece? Está lá o ponto P. Lambda e P são dados. Significa que só há uma solução aqui. Só há uma solução. Só tem uma tangente que tem que passar pelo ponto dado e tem que ser tangente à circunferência. Mas como o ponto está na circunferência, só tem uma tangente, né? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Nós temos a circunferência e o ponto, circunferência lambda, e o ponto que é dado não está na circunferência. Vamos colocá-lo aqui, ó. Né? Então, ele não está na circunferência. Então, nós temos, nesse caso, duas soluções. Há duas soluções, ou seja, duas tangentes à circunferência passando por P. Então, aqui eu tracei uma, e aqui em cima a gente teria outra, né? Alguma coisa assim, ó, em termos de esboço. Né? Então, turma, a gente tem que avaliar se o ponto P, ele é exterior à circunferência. Se ele for, nós vamos ter duas soluções, T1 e T2, duas tangentes que passam a circunferência e que passam pelo ponto. E se o ponto P for pertencente à circunferência, a gente tem só uma tangente. E se o ponto P for interior à circunferência, daí não há solução. Né? Ok? E aí, o que nós vamos também aplicar aqui? A distância. Essa distância do centro da circunferência, vamos colocar aqui assim, peraí, deixa eu fazer assim, ó. Então, vamos considerar aqui o centro, isso aqui é só um esboço, né? Então, essa distância ó, do centro até o ponto P, ou até a reta T, né, que é o raio, nós vamos utilizar. E aqui também da mesma forma, né? Então, a gente tem aqui ó, uma e outra, assim. Isso, né? Então, aqui perpendicular, está lá o centro, e aqui, ó, raio. Também vai utilizar distância de ponto a reta. Aqui, nesse caso, distância de ponto a reta. Aqui também, distância de ponto a reta, distância de C a P, né? Depende aí do que a gente tenha, né? Muito bem, gente. Então, é isso que nós faremos. Vamos fazer um exemplo, acho que desse aqui, ó, com duas retas, né? Muito bem, duas tangentes, né? Então, dada a circunferência e um ponto, ou seja, a equação da circunferência e as coordenadas de um ponto, determinar a reta tangente à circunferência passando pelo ponto. Aí o ponto pode estar fora, duas soluções, ou o ponto pode estar sobre a circunferência, uma solução só. Ok? Vamos lá, então. Esse é o exercício 2. Exercício 2 trata desse tipo de problema de tangência. Exercício 2, né? E diz o seguinte: obter as equações das retas T tangentes à circunferência lambda, conduzidas pelo ponto P nos seguintes casos. Então, é para obter a equação da tangente, né? Então, obter a ou as, né, equação de T tangente à circunferência
passando por P. Sendo. Aí a gente coloca aqui item A e B. Né? O item A eu vou resolver agora e depois eu passo o item B. Né? Então, o item A diz o seguinte, que são as equações, então, né? Ou melhor, a equação e o ponto. Né? A equação é lambda x² mais y² menos 6x mais 2y menos 6 igual a 0. E o ponto P tem coordenadas menos 5 e 5. Ok? É isso daí, gente. Vamos lá, então. Então, o primeiro passo aqui, turma, é achar o centro e o raio, né? Então, passo 1. Vamos colocar assim, ó, 1. No passo 1, C, E, R, D, lambda. Também para o exercício 1, esse é o primeiro passo, tá? Muito bem, então a minha sugestão tem sido escrever a equação da circunferência, que está na forma geral, escrever na forma reduzida. Então vamos colocar aqui, ó. A equação é x² mais y² menos 6x, estou aproximando o x porque eu vou compactar num binômio ao quadrado, mais y² mais 2y menos 6. Então, perceba que eu deixei o espaço para mostrar ali o completamento do quadrado. Eu vou acrescentar, tanto aqui quanto aqui, 0. Eu vou acrescentar um valor que vai ser necessário para completar o quadrado, depois eu retiro ele. Né? E aqui da mesma forma, por isso que eu digo que eu vou acrescentar o elemento neutro da adição, que é 0. Né? Então, vamos lá. X², raiz quadrada de x² é x, aqui tem menos, eleva ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, x² menos 2 vezes x vezes o que eu não escrevi aqui, tem que dar 6x. 2 vezes x vezes 3, aí dá 6x. Mas esse binômio, ele exige mais um termo aqui, que é o quadrado do segundo termo. Então, não aparece o quadrado de 3, que é 9. Então, a gente acrescenta 9 e retira 9. Acrescentamos o 9 para poder ter o trinômio quadrado perfeito. E retiramos para compensar esse acréscimo. Né? Então, x menos 3 ao quadrado é a compactação de x² menos 6x mais 9. Menos 9. Então, não alteramos nada, apenas a forma de escrever. Né? Mais. Agora vamos compactar o trinômio quadrado perfeito relacionado a y. Então, y mais alguma coisa ao quadrado, né? Então, o quadrado de y está ali, mais 2 vezes y vezes 1, para dar 2y. Então, aqui vai ter que ser 1. E aí, esse quadrado exige a presença aqui do quadrado de 1. Então, o quadrado de 1, que é 1, está aqui, ó. E aí, tiramos 1 para compensar. Tá joia? Então, esse acréscimo, acrescentar e retirar, que a gente compensa, mas o fato de acrescentar é para ter o trinômio quadrado perfeito, tá? Para a gente poder escrever nesse formato. Muito bem. Aí aqui menos 1, menos 6, igual a 0. Então, a nossa equação reduzida, ela é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. E aí já vamos colocar aqui no segundo membro, né? Então, menos 1, menos 6, deu menos 1, menos 6, deu menos 7, ou aqui, ó, menos 10, menos 16, vem para cá, mais 16. Então, daqui nós tiramos duas informações importantíssimas para a gente continuar o processo aí, detectar as equações das retas, né? Então, ou de uma reta ou duas, né? Ainda não sabemos. C, 3, que é o número que zera aqui, ó, é o 3, né?
e aqui o que zera é o menos 1. Então, perceba que sempre é com sinal trocado. Aqui é menos 3, então aqui é 3, né? Aqui é mais 1, então tem que ser menos 1. Isso, né? E o raio é a raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Perfeito? Então, vamos colocar essas informações aqui, para a gente não perder de vista, né? Então, centro, 3 e menos 1, e o raio é 4, né? Então, coloquei aqui, raio igual a 4. Okay. Muito bom. Então, esse é um primeiro passo. Achamos o centro e o raio da circunferência. Segundo passo, quantas soluções tem essa... quantas equações, quantas retas há? Então, número de soluções, quantas retas há? Depende. Se o ponto ele estiver na circunferência, se ele pertence à circunferência, tem uma solução só. Se ele não pertence à circunferência, daí tem duas soluções. Então, vamos colocar aqui o nosso segundo passo e tirar, então, aqui apagar, né? Vamos apagar aqui, ó. Tem que apagar aqui, vamos apagar aqui mesmo, né? Vou apagar aqui. Então, segundo passo, turma. Segundo passo, vou chamar assim, número de soluções. Número de soluções. Que a gente detecta fazendo o seguinte, observando a posição relativa do ponto que foi dado, que é o ponto menos 5 e 5, em relação à circunferência. Eu apaguei ali, eu precisava, né? Mas tudo bem. Em relação à circunferência. Então, a gente pega o ponto menos 5 e 5 e substituímos em lambda. Pode ser aqui, ó. Tá aqui a equação, né? Está aqui no formato reduzido, né? Então, menos 5, ó. Menos 5, menos 3, estou substituindo, tá? Menos 5, menos 3, o x, né? O x ali, menos 5 ao quadrado, mais o y, 5, né? 5, mais 1 ao quadrado. Vou passar o 16 para lá, menos 16, e vou comparar essa conta com zero. Se o resultado for positivo, maior que zero, o ponto ele é externo, que significa que a distância do centro, isso aqui tem a ver com distância, né? A distância do centro até a distância do centro até a circunferência, do centro ao ponto é maior que a distância do centro à circunferência, é maior que o raio, se for positivo. Se for igual a zero, se essa conta der zero, aí o ponto verifica a circunferência, a equação da circunferência, e, portanto, ele pertence à circunferência, né? Então, vamos fazer essa conta aqui, né? Nós temos aqui, ó, menos 8 ao quadrado, 64. 5 mais 1, 6 ao quadrado, 36. Menos 16, estamos comparando com zero, né? Aí você já percebe que vai ficar positivo, né? 64 mais 36, 36 menos 16 dá 20, né? Com 64 dá 84. Então, estou comparando aqui com zero, né? Então, ficou como? Ficou maior, maior, maior. Ou seja, o ponto ele é externo à circunferência, portanto, são duas equações que a gente tem tangenciando a circunferência e passando por P. Perfeito? Muito bem. Ok, né? Agora o terceiro passo, né? Estamos no segundo, terceiro passo, né? No terceiro passo, turma, a gente percebe o seguinte, terceiro passo. O ponto P pertence à reta T. Não é? P pertence à reta T. Veja o seguinte, nesse momento a gente não tem a direção da reta, né? O que a gente sabe e que a gente pode aqui desenvolver um pouquinho, para esclarecer um pouquinho melhor aí a questão de compor a equação da reta, é substituir o ponto na equação da reta, porque a gente tem a reta passando por esse ponto, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, aqui é uma equação boa, que eu acho bonitinha, essa aqui, ó, y menos y0
igual a m, coeficiente angular, vezes x menos x0. Essa equação, ela nada mais é do que coeficiente angular igual a ΔY sobre ΔX, correto? E aí, ΔX multiplica m. Mas o que é o ΔX? É a variação do x. Então, a variação do y, ou y menos o y do ponto em consideração ali, é igual à variação do x vezes m, ó, a variação do x vezes m, certo? Então, é a formulazinha aí que reflete o coeficiente angular, né? Muito bem. Então, olha só, vou trocar agora o ponto P. Cadê o ponto P? É menos 5 e 5. Ó. Então, menos 5 para o x, aqui é menos 5. Não vai se confundir, hein? Colocar no lugar do y aqui o x, né? O x é menos 5 e o y é 5. Então, a nossa equação fica com essa cara aqui, ó. É y menos 5 igual a, isso, né? Igual a m vezes... Opa, não é aqui, né, professor? Menos 5 é aqui, ó. Peraí, perdão. Não é aqui, o menos 5 é aqui, ó. Né? No lugar do x0 aqui, menos 5. Igual a m vezes x menos menos 5. X menos e menos fica mais 5. Ok? Então, essa é a equação aí que a gente vai utilizar. É isso daí, né? Perfeito. Perfeito. Né? Muito bom, gente. Muito bom. Estamos indo bem. Quando nós formos montar a equação, detectado m, a gente vai montar nesse formato. Perfeito? Ele é bem compacto, bem bom, né? Mas para que a gente possa utilizar a equação da reta, no próximo passo, é a distância do centro até a reta. A gente precisa do formato geral, equação geral, né? Então, vamos apagar, ok? Então, recapitulando, passo 1, centro e raio. Passo 2, número de soluções. Substituir o ponto pelo qual a reta está passando, a reta que a gente vai determinar está passando, substituiu na equação da circunferência, o resultado ficou maior que zero. Então, o ponto P está fora, ele é exterior à circunferência, portanto, há duas soluções. Então, o número de soluções, ó, 2 soluções. Correto? Ou seja, no próximo passo, a gente vai detectar 2 valores para ele. É isso que acontece. Tá joia? Vamos lá, então. Apagar aqui, ó. Apagar aqui, né? O enunciado aí, depois você repassa o vídeo de novo, está aqui, né? Muito bem. Então, apaguei aqui. Apaguei aqui. Menos 5 e 5, ok. Passo 3, passo 4. No passo 4, a gente calcula aqui a distância do centro até a reta T, que é o raio. E aí, a reta T tem essa equação, mas naquela fórmula a gente usa a equação geral da reta, né? Então, vamos colocar aqui a equação geral. A equação geral é o seguinte, ó. Vou colocar aqui em cima, tá? Reta T, equação geral. Ou melhor, vou colocar essa aqui, ó. Y menos 5 igual a m vezes x mais 5. E agora aqui, ó, a equação geral. A equação geral, então, a gente vai ter, já vou preparar ela aqui, ó. Distributiva, mx, mx menos y, passei lá para o segundo membro, menos y. Aí, mais 5m, mais 5m, mais 5, é isso, né? Mais 5m mais 5 igual a 0. Né? Então, mx, estou isolando aqui no segundo membro, né? mx mais m, menos m, mais 5m e mais 5. Isso seria igual a 0, então tudo isso é igual a 0, está aqui, ó. Joia? Muito bem. Então, vamos lá fazer o cálculo dessa distância. É assim. Distância de seta para lá o centro. É isso, né? É isso aí. Então, você usa o seguinte, o módulo, lembra? Pouco utilizamos, né? Então, módulo. Aí, escreva essa equação aqui, ó.
m vezes, no formato geral, m vezes o x, que é o x do centro lá, é 3, né? 3. Menos y, menos y. O y é menos 1. Então, vou colocar entre parênteses, ó, menos o y, que é menos 1. Mais 5, m mais 5. Então, isso em módulo sobre raiz quadrada, coeficiente de x ao quadrado, então m quadrado, mais coeficiente de y ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Essa distância, ou seja, essa expressão, ela reflete a distância do centro até a reta que estamos detectando a sua equação, que é a tangente. E essa distância é o raio, mas o raio é 4. Correto? Então, nós temos aqui o seguinte, 5m mais 3m dá 8m. Aí vai ficar mais 1 com 5, fica 6. Então, fica 8m mais 6, em módulo. E isto é igual a 4 vezes, e aí essa raiz eu passo lá para o outro lado, correto? Então, ficamos com raiz quadrada de m quadrado mais menos 1 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1. M quadrado mais 1. Né? Ok? Muito bem. Módulo é valor positivo. Essa representação aqui, 4 vezes o quê? A raiz quadrada, então aqui é a raiz positiva, né? O símbolo da raiz positiva, porque se fosse negativa teria um menos ali fora, né? Então, basta elevar os dois lados ao quadrado e a gente elimina essa raiz. Então, elevamos aqui ao quadrado e elevamos aqui também ao quadrado. Tá? Então, módulo ao quadrado e aqui também ao quadrado. Esse módulo ao quadrado, aí a gente eleva 8m mais 6 ao quadrado. Né? Muito bem, e acabou o quadro de novo, gente. Então, vamos utilizar... Deixa eu colocar aqui, ó, vou utilizar aqui, tá? Então, a reta T, deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Então, esse é o passo 4, distância de C a T, que é igual a R. E a nossa equação, então, essa de cima aqui, ó, T, ela é y menos 5 igual m x mais 5. Joia? Muito bem, então segue lá em cima. Né? 8m mais 6 ao quadrado. 8m ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, m quadrado, mais 2 vezes o produto desses dois termos, 8 vezes 6, 48, 48m, 2 vezes isto dá 96, né? 96m. Então, 2 vezes 8m vezes 6. Mais o quadrado de 6, que é 36. Igual. Produto é o quadrado do 4, que é o 16, vezes o quadrado da raiz, daí é o radicando, m quadrado mais 1. Né? Então, aqui, pessoal, o que a gente está fazendo é, com a ajuda da fórmula da distância do centro à reta, que é o I, a reta tangente, né? A gente vai encontrar o M, que é o coeficiente angular dessa reta T. Nesse caso, a gente vai encontrar dois valores para M, porque a gente já viu que o ponto está fora, então são duas tangentes à circunferência, né? Muito bem. Então, vamos fazer agora a conta aqui, turma. Todos esses números são divisíveis por 4, então me parece razoável dividir tudo isso aí por 4, né? Então, vamos fazer isso. Vou dividir por 4, toda essa turma aí, ó. Dividir por 4. Então, aqui no caso, quando é um produto, você divide um dos fatores, né? 64 por 4 dá 16, m quadrado. 96 dividido por 4 dá 24, m. 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes 4, 16, com 80 dá 96, então deu certo, né? 36 por 4 dá 9, 16 por 4 dá 4. E aí, eu já multiplico aqui, ó, 4m quadrado mais 4. Tá? Então, dividir 16 por 4 deu 4, e o 4 distribuir aqui, ok? Então, 16m quadrado menos 4m quadrado
12m². Já estou reunindo os termos semelhantes. Mais 24m, mais 9 menos 4, mais 5, igual a 0. Ok? Então, voltando lá, turma. Passo 1, encontramos centro e raio. Passo 2, trocamos o ponto na expressão, na expressão da circunferência, e o resultado foi positivo. Então, o ponto está fora da circunferência, no exterior. Tem duas soluções. No passo 3, nós confeccionamos essa equação aqui. Ó. Basta, para isso, trocar o ponto dado, o ponto P, na equação. Então, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, trocamos aqui o y0 e o x0. Passo 4. A distância do centro à reta, não nesse formato, mas no formato, na forma geral, a distância do centro até a reta tangente é um raio. E está aqui a fórmula refletindo essa situação aqui. Né? E daqui vai sair o m. Vamos lá, então, encontrar esse m daí para montar a equação. Né? Ok? É isso aí, né? Então, m. Aqui vamos aplicar Bhaskara, né? M é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, menos 4 vezes o a, vezes o c, sobre 2a, 2 vezes 12. Tudo bem? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, 24, aqui vamos olhar para o radicando, né? Essa parte de dentro aqui do radical. 24 ao quadrado menos 4 vezes 12 vezes 5. Né? 24 ao quadrado é 24 vezes 24. E nós conseguimos um fator 24 aqui, ó. Tá? Então, por isso, fazer desse modo aqui, tá? 4 é 2 vezes 2, e 2 vezes 12, ó, dá 24. E 2 vezes 5 dá 10. Então, fica 10 vezes 24 é igual ao produto que tinha ali. Ó. Então, esse produto é igual a 10 vezes 24. 24 vezes 24 menos 10 vezes 24 dá 14 vezes 24. Então, é isso que está dentro do radicando, é um outro formato ali. Mas como a gente vai extrair a raiz, será que dá para tirar algum valor aí que possa ser quadrado perfeito nesse produto? Tem, né? 24 é 2 vezes 7. Perdão, 14. Perdão, 14 é 2 vezes 7. E 24 é 3 vezes 8, né? 3 vezes 8. Então, olha lá, ó, 2 vezes 8, 16 vezes 21. Né? Então, o que está aqui dentro pode ser escrito como 16 vezes 21. E qual é a vantagem, professor? Isso está no radical, é o radicando, né? Está dentro aqui do radical. E como eu tenho um quadrado perfeito, isso é um produto, eu extraio a raiz, ó, 4 raiz de 21. Então, essa parte aqui do radical equivale a 4 raiz de 21. Tá? Então, por que fazer isso aqui, professor? Porque a gente tem habilidade para fazer isso, daí você não precisa elevar ao quadrado 24, depois fazer todo esse produto, ver a diferença e voltar a fatorar. Porque basicamente é isso que a gente faz, a gente vai ter que voltar a fatorar. Então a gente já vai trabalhando isso porque já tem uma certa fatoração visualizada ali, ok? Então vamos lá, então 4 raiz de 21, vamos apagar tudo isso, joia? Então, 4 raiz de 21. Então, m é igual a menos 24 mais ou menos 4 raiz de 21 sobre 2 vezes 12, que a gente pode também escrever assim, ó, 2 vezes 12, 12 é 4 vezes 3. 12 é 4 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 4.
que dá 24, que é igual a 2 vezes 12, né? 2 vezes 3, 6 vezes 4. Por que isso, professor? Porque daí a gente divide as parcelas de cima por 4. Então, o 24 dividimos por 4 e o 4 raiz de 21 dividimos por 4 também. E, portanto, os coeficientes m, ou o coeficiente angular m, vai ser 24 dividido por 4 vai dar 6. Professor, por que não dividiu 24 por 6? É porque aqui eu não consigo dividir por 6. Então, eu tenho que dividir todo mundo lá de cima por um mesmo número, né? Por isso que eu fiz aparecer o 4 aqui, que é o maior divisor comum de 24 e 4. Então, 24 por 4 dá 6, né? Negativo ali, mais ou menos, embaixo aqui sobrou o 6, né? 4 por 4 dá 1, raiz de 21. Então, aí estão os dois valores. Menos 6 mais raiz de 21 sobre 6, menos 6, menos raiz de 21 sobre 6. E vamos encerrar o exercício assim, ó, turma. Colocando essa expressãozinha numérica aqui, ó. Aí a gente detecta ou informa as duas equações reunidas, né? Observando que aqui deu um valor irracional, né? Então, se pudesse dois valores, por exemplo, inteiros, daí a gente ia compor uma de cada vez aqui, né? Mas como deu irracional, e aí não dá para dar o desfecho aqui mais ou menos, não dá para somar ali, não sei que extraísse a raiz, né? Mas como é uma raiz não exata, a gente não extrai, tá? Então, vamos encerrar assim, ó, turma. A nossa solução, portanto, vai ser, isso implica que as retas T1 e T2 têm essa cara aqui, ó, y menos 5 igual menos 6 mais ou menos raiz, estou repetindo ali, né? Raiz de 21 sobre 6, vezes, cadê? X mais 5. Aí. Tá aí a solução, turma. Eu coloquei as duas retas juntas aqui, tá? Para economizar. Então, uma usaria o mais aqui, a outra o menos, mas é esse o formato da nossa expressão. Precisa de parênteses aqui porque está multiplicando? Não, porque eu tenho um traço de fração que diz que é tudo aquilo realmente que está ali multiplicando. Tá bom? É isso? Não, seria bom ter, né? Vamos colocar aqui. Pronto, pronto. Melhor, né? Tá certo. Então, y menos 5, daí o termo que é o coeficiente angular, vezes x mais 5, e as duas equações estão aí. Então, esse é o encaminhamento para esse tipo de problema de tangência. O que eu vou passar aqui para vocês... Isso, né? Vai dar um valor bem bonitinho, tá? O que eu vou passar aqui para vocês vai dar um valor bonito, que é o seguinte, ó, turma. Isso, então aqui, ó, turma. Cadê? Então, a letra B, para esse exercício 2, é lambda. Então, também, encontrar T que seja tangente à circunferência. Então, quem é T, né? A circunferência é x quadrado mais y quadrado menos 6x menos 7 igual a zero. E o ponto P é menos 1 e 2. Bom? É isso aí, né, turma? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Dá uma olhadinha aqui, eu vou pegar o livro, turma. Espera aí só um pouquinho. Aguenta aí.
Ok, professor de volta aqui. Então, eu falei que ia passar a resposta, não tinha colocado a resposta no meu caderno aqui, não tem problema. Vamos lá, então, o que nós temos aqui? A letra B. Deixa eu ver. Tá. É o 313. Tá. Então, a resposta aqui, ó, pessoal, para esse problema, aqui eu vou apagar porque vocês já viram, já tem aí o vídeo, né? Não tem problema. Então, a resposta para esse exercício é o seguinte. É 3x menos 4y mais 11. 3x menos 4y mais 11 igual a 0. Ou x mais 1 igual a 0. Tá? Então, são as tangentes, né? Então, aqui, ó, resposta, né? Bom, desse exercício aqui. Então, quais são as tangentes passando pelo ponto menos 1 e 2, tangentes a essa circunferência? São essas tangentes. Então, aqui eu já estou informando que há duas soluções, né? Está aqui as duas soluções. Então, o P ele é exterior à circunferência, né? E a letra A do outro exercício, a letra B, aliás, do outro exercício, né? Não a letra A. A letra B do exercício 1, então, é exercício... Eu não coloquei ali a resposta, né? Exercício 1, letra B. Resposta. A resposta, então, do primeiro exercício que eu deixei para vocês são retas daí paralelas a uma reta dada, naquele primeiro tipo de problema, né? Então, elas vão ter que ter a mesma parte aqui, 2x menos y, 2x menos y. São tangentes à circunferência, mas paralelas a uma determinada reta. Mais 2 raiz de 10, menos 2 igual a 0. E aqui, menos 2 raiz de 10, menos 2 igual a 0. Então, aqui, esse é para esse exercício, esse aqui é a letra B lá do 1. Né? Pessoal, espero que tenham acompanhado aí, entendido a ideia para resolver problemas dessa ordem, né, de tangência de reta e circunferência. Qualquer dúvida que você tenha aí na resolução desses exercícios, ou mesmo na apresentação, revendo aí de novo, conversa com a gente lá no colégio, a gente resolve de novo, a gente faz algum exercício que você traga, tá bom? Então, sucesso e sorte para vocês. Até mais.